Eu me chamo Edileuza Freitas, tenho 43 anos. E meus problemas se iniciaram na adolescência, né? Quando eu tinha lá para os meus 13, 14 anos, porque meu pai ele começou a se envolver no vício do álcool. Chegava em casa bêbado, brigando, quebrando tudo. A minha mãe sempre foi cuidadosa, assim, aquela mãe zelosa, e ele não dava valor àquilo. E isso foi crescendo uma revolta dentro de mim e dos meus irmãos. A gente queria fazer algo para sair de casa, para sair daquela situação. Que a gente não aguentava ver a nossa mãe sofrendo, porque ela fazia de tudo e não era valorizada. Então a gente pensava assim, não, eu não quero um dia ter que casar para ter essa vida que a minha mãe leva, né? A gente começou a conhecer amizades, sair escondido do meu pai, né? Ir em festinhas do bairro escondido do meu pai. Nessas saídas, eu conheci um rapaz, né? Comecei a namorar com esse rapaz e meu pai não aceitava esse namoro. E eu, para querer, me livrar de um problema, dentro da minha casa, né? Porque eu tinha essa mágoa do meu pai, me deixei levar por aquilo lá. Agora eu vou casar e vou ter alguém que eu vou ser feliz. E foi tudo o contrário, né? Eu não dei crédito ao que os meus pais falavam por causa da fama desse rapaz que já era de mulherengo, que não era para mim. E eu acabei me envolvendo com esse rapaz e engravidei. Passou um ano mais ou menos, esse rapaz me abandonou, né? Quem teve que arcar com as responsabilidades foi os meus pais. E ali começou o meu fundo de poço, né? As humilhações, porque eu não trabalhava, eu só estudava. Então eu parei de estudar para poder cuidar da minha filha. E eu fiquei com um vazio muito grande dentro de mim. Uma tristeza muito grande, a vontade que eu tinha era só de morrer, porque eu decepcionei meus pais, eu não queria a vida da minha mãe e acabei tendo uma vida pior, porque eu fui abandonada. Entrei em depressão, eu tinha desejo de morrer. Eu nem pensava no bebê que eu estava carregando ali. A minha vontade era de morrer com o bebê e tudo, porque eu depositei toda a minha confiança em uma pessoa e acabei destruindo a minha adolescência, a minha juventude ali. Até que um dia, um desses amigos que eu tinha lá fora, ele começou a frequentar a Igreja Universal. E aí, quando teve essa mudança na vida dele, que ele começou a ir na Igreja Universal, eu também nem acreditei, nem dei muito crédito, que eu achava assim, poxa, ele é ladrão, ele rouba, usa droga, como que a pessoa muda assim, né? Mas aí ele via a minha tristeza, às vezes vinha esses amigos me chamar para sair, eu não queria sair mais de casa, só queria ficar dentro de casa. Minha vida era chorar, só chorar, só chorar. E aí ele me fez esse convite para ir conhecer a igreja, né, ouvir uma palavra, ver como Deus mudou a vida dele. Não estou fazendo nada mesmo, não custa ir lá, né? Fui só mesmo na curiosidade. Gostei da reunião, na primeira vez que eu fui, eu gostei. E aí, na segunda vez que eu fui, já não precisou ele me chamar de volta, porque eu estava tão vazia, tão triste, eu queria algo para tirar aquela dor de dentro de mim. Eu ficava olhando assim os erros que eu fiz, eu falei, se eu for na igreja, as pessoas vão me julgar, porque o bairro era bairro pequeno, todo mundo se conhece. E aí, o pastor falando lá, olha, Deus aceita você do jeito que você é, a gente não está aqui para te julgar. E aquela palavra foi entrando e eu fui gostando da reunião. E comecei a frequentar, indo com a minha filha, ela não tinha nenhum ano ainda. Mas aí um dia o pastor falou uma palavra que me marcou. Eis que te proponho hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, porque viverás tu e a tua descendência. Que está lá em Deuteronômio 30, 19. Eu nunca esqueci essa palavra. Então eu tomei uma decisão. Eu falei, não, eu não quero mais a vida que eu tinha lá fora. Não me importa o que pensem de mim, o que vão falar. E ali eu tomei a decisão de me batizar nas águas. E continuei fazendo minhas correntes, vindo para a igreja, ali, e eu via todo mundo falar do Espírito Santo. E eu falava, meu Deus, eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Tudo que o pastor falava para fazer, eu fazia. Meditar na palavra, acordar de madrugada, ir em vigílias. Sempre ela falado disso, para a gente estar limpo, nosso coração limpo, a nossa mente limpa. E eu ainda tinha esse ressentimento dessa pessoa. Teve uma pessoa que se envolveu também com o pai da minha filha. E por causa disso,
eu fiquei com muita mágoa dessa pessoa. Acho que eu não tinha tanta mágoa dessa pessoa, mais do que de todo mundo. Para mim, ela foi o causador de problema de tudo. Eu estava lá dentro da igreja buscando, né, ouvindo a palavra, buscando, querendo o Espírito Santo, mas dentro de mim tinha esse ressentimento e eu relutava contra esse sentimento, porque eu falava, mas não fui eu que fiz mal para essa pessoa que fez mal para mim, como que eu vou pedir perdão para uma pessoa que me fez tanto mal? E ouvindo as palavras, ouvindo conselhos do pastor, eu tive que ir lá e pedir perdão para essa pessoa. Quando eu cheguei na casa dessa pessoa, ela nem acreditou, porque nós éramos rivais. Mas ela aceitou o perdão e ali eu fui para casa com a minha consciência limpa. E foi depois disso que eu recebi o Espírito Santo, né? Depois de eu ter renunciado a esse sentimento, essa raiva, essa mágoa dentro de mim, que eu recebi o Espírito Santo. Foi numa reunião de quarta-feira. Veio aquela paz dentro de mim, uma alegria que, assim, não dá para explicar. A gente só tem vontade de passar para as pessoas aquilo que Deus fez ali, que transformou ali. Foi como se Deus falasse, ó, pronto, acabou. Eu sou com você, minha filha. Ali eu me senti acolhida, eu me senti que eu tinha um pai, sabe? O que eu não tive do meu pai físico, ali o próprio Deus se mostrou, eu sou seu pai, você é minha filha. Né? Foi essa certeza que eu senti ali. Falei, pronto, agora pode acontecer o que acontecer. Deus é comigo e o resto não importa. Então eu passei a ver as pessoas com amor. Tinha muito medo de a minha filha passar por tudo que eu já tinha passado na minha adolescência. Graças a Deus, eu costumava falar assim, né? Você não teve um pai físico, mas você teve um pai que foi o próprio Deus. Deus não desamparou a gente em nada. Tudo que eu passei ali, mesmo depois do Espírito Santo, tive minhas lutas, tive minhas dificuldades, né, para criar ela sozinha, mas Deus esteve ali o tempo todo com a gente, né? E hoje ela está crescida, casada, hoje ela é esposa de pastor e está aí na fé, estamos seguindo na fé junto. Porque eu não esqueci daquela palavra que eu ouvi lá atrás, ó, para que tenha vida, não só você, mas a sua descendência também. Ela era a minha descendência, ela é o que foi gerado de mim, né? Hoje eu encontrei a vida que eu buscava, né? Eu tinha vontade de morrer porque para mim a vida não tinha sentido algum. E aí hoje não, hoje a vida que eu procurava, eu encontrei o sentido da vida. O sentido da vida para mim é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo dentro de mim. E para mim é um prazer, é um privilégio estar ali servindo a Deus. Eu quero passar para as pessoas aquilo que eu recebi de Deus, né? Que foi a paz, a alegria, o equilíbrio, a direção. O Espírito Santo para mim é o meu tudo, é a minha vida, é o bem mais precioso que eu tenho, é o Espírito Santo.